Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. E eu quero muito agradecer a todos vocês mais uma vez pela audiência, por estarem aqui prestigiando o canal, dando aí o seu apoio, dando seus comentários, seus likes, compartilhando. Eu sou muito grato a todos vocês por isso. Bem, nós vamos considerar aqui alguns comentários, né, no nosso quadro Você Pergunta e Eu Respondo. Então nós temos aqui alguns comentários, algumas observações, algumas experiências e também, naturalmente, alguns ataques que sempre aparecem dos nossos irmãos Testemunhos de Jeová. E aí vamos tecer alguns breves comentários sobre isso. Começando então com nossa querida Cida de Sá. A nossa querida Cida de Sá disse assim, ó: fui desassociada em 2009 e só acordei esse ano, há uns 2 meses, esse ano que ela está falando, em 2022, tá? E ainda estou lutando para me libertar. Eu estava indo às reuniões e estava fazendo esforços para voltar. E me negava a ver qualquer coisa fora da torre sobre a mesma. Mas eu tinha orado para que minha espiritualidade fosse restaurada e não sei como. Eu vi a matéria aqui mesmo nesse canal e depois outros e outros, e não teve como negar mais que eu tinha acreditado em uma mentira. Daí a programação caiu e eu acordei, graças a Deus. Então a gente fica muito feliz de saber que nós estamos contribuindo, né, para que as pessoas possam enxergar a organização como ela realmente é. Não estamos inventando nenhuma história aqui sobre a organização, forjando matérias, né? Simplesmente nós pegamos as informações no próprio site, nas próprias publicações, mostramos aqui através dos vídeos, contamos nossas experiências de vivência e através disso as pessoas conseguem detectar que realmente viveram numa grande mentira, numa grande farsa. Como é o caso aqui da nossa querida Cida de Sá, a quem agradecemos carinhosamente aqui seu comentário. Vamos à nossa querida Maria Clara. A Maria Clara disse assim, ó: depois de mais de 40 anos, foi um choque de realidade perceber que vivia uma grande ilusão. Na verdade, foi como um luto. Primeiro vem a negação, a gente pensa, não é possível. Depois vem o choro de dor, em pensar como uma organização tem o direito de brincar com a boa fé e a sinceridade da pessoa. Mas vem também um sentimento de indignação por ter sido manipulado por anos a fio, sem perceber o que estava nos bastidores. Tenho certeza que muitos ali estão sim anestesiados mentalmente, porque foram treinados para ficar assim. E são treinados também para buscar mais vítimas pensando que estão fazendo o bem. Infelizmente é o que acontece, né? Quando caem as escamas, nós simplesmente ficamos um pouco atônitos, assim, meio perdidos. Igual quando você está no meio da escuridão e de repente você sai na claridade, os seus olhos demoram para se adaptar, né, àquele clarão, as pupilas precisam ajustar-se para que você receba aquele choque. É mais ou menos isso, né? Você fica meio tonto, mas com o tempo você começa então a entender, a enxergar e a andar retamente, né, como deveria. Bem, temos aqui também alguns outros comentários, ó. O comentário da Nádia Fonseca, que diz assim: como é bom estar liberto desta torre que vigia. Realmente, né? O tema Torre de Vigia, a proposta, a justificativa para esse nome, era para vigiar os acontecimentos no cenário mundial e servir então de atalaia, de sentinela, para nos avisar, né, do que estava acontecendo em conformidade com as profecias bíblicas. Mas a realidade da organização é que eles vigiam a nossa vida, como o grande irmão de George Orwell, do filme 1984, do livro 1984, que também tem um filme. Uma vigilância constante e indiscriminada e, no caso, indecorosa e abusiva, invasiva. Vamos aqui ao nosso querido Barcelar, Alexandre Barcelar, que diz assim: bom dia a todos, sou dissociado e estava sendo ostracizado pelos meus filhos, a quem sempre ensinei como agir dentro da seita, mesmo sem estar livre, sem saber da verdade. Infelizmente, né? Muitos dos nossos filhos nós treinamos desde a tenra infância na organização e aí, por fim, nós acordamos e tudo que ensinamos os nossos filhos na organização, eles vão aplicar. E é claro, eles vão aplicar porque se nós formos bons instrutores, eles vão aplicar muito bem
o que nós ensinamos sobre a organização e o resultado é que eles vão se voltar contra nós. A partir daquele momento, nós nos tornamos demônios para eles. Esse é o quadro que a organização pinta para as pessoas, inclusive, infelizmente, para os nossos próprios filhos. A Sol diz assim, ó, Nádia, eu que só convivo com um TJ, já estou enjoada e revoltada. Imagine se eu tivesse sido uma TJ. A Sol está dizendo aqui que ela não é testemunha de Jeová, mas ela tem, né, se não me engano, seu cônjuge, que é testemunha de Jeová. E para ela isso já é motivo de enjoo, de perturbação mental, emocional, de ver como essa organização transforma pessoas em zumbis, em robôs. O nosso querido Odair Vieira disse assim, Jesus Cristo está abrindo a mente de pessoas lá dentro e tirando para a liberdade, e um vai trazendo o outro. É isso mesmo, é uma reação em cadeia, né? Como aquela como acontece com aquela pilha de dominó, aquela fileira de dominó. Você derruba o primeiro, ele vai derrubando o segundo, o terceiro, e consecutivamente todos os outros caem. Mais ou menos assim, né? Nós nos libertamos, acabamos ajudando outras pessoas a enxergar outras coisas, e essa reação vai se alastrando, né? Como um vírus, em sentido positivo, né? Um vírus benéfico que vai infectando todas as pessoas com uma dosagem, uma infecção da verdade que as liberta. O nosso querido Jonathan Almeida aqui disse na época, boa noite, meu irmão querido, queria agradecer muito a você, eu e minha esposa nos dissociamos e vai anunciar quinta, na época que ele escreveu isso, né? Já anunciou. Somos de Juiz de Fora, Minas Gerais, passamos por muita coisa lá dentro. Então, o Jonathan aqui está, na época ele avisou, né, que ia ser, acho que até falei com ele pelo WhatsApp, que ia dar um anúncio da dissociação deles, ele e esposa. Felizmente, né, quando é o casal, quando é uma família que acorda junto, é muito mais fácil, assim, muito mais leve, embora seja doloroso e cause, né, sequelas, deixe sequelas, mas quando é a família toda, um pode ajudar o outro ali, né, quando tem dois, é melhor do que um, não é verdade? E eu fico muito feliz pelo nosso querido Jonathan e a esposa aí ter acordado, né? Bom, nós temos aqui alguns outros comentários do Edgar. Diz assim, ó, Jesus morreu numa cruz ou numa estaca? Para responder essa pergunta, já tratei aqui várias vezes sobre esse tema e considero, na minha opinião, um assunto irrelevante para a nossa salvação, mas como é um assunto que está dentro do contexto bíblico, é um assunto importante, mas não é essencial para a salvação. Podemos usar aqui uma matemática, né, simples, dos conjuntos. É contido, não tem aquele símbolo contém, está contido? É mais ou menos isso. O símbolo da cruz, tal como nós conhecemos hoje, é isso aqui, ó. Não é? Não é isso? Dois postos, é mais ou menos isso. Embora a palavra crux, lá do latim, pudesse ser representada assim, pudesse ser representada assim, pudesse ser representada apenas assim, um poste único, um poste trançado, transversal, ou três em forma de asterisco, mais ou menos assim. Cadê? Dá para fazer? Tem que ter mais dedo aqui? Isso. Pronto. Bem, toda a cruz, como nós conhecemos hoje o desenho, também é uma estaca. Ó, Jesus foi pregado numa estaca ou numa cruz? Bom, podemos dizer que se ele foi pregado numa cruz, ele foi pregado também numa estaca. Porque o conjunto cruz contém também duas estacas, como nós conhecemos. Ó. Então, Jesus foi pregado numa estaca, não foi? Foi pregado em duas estacas, mas ele foi pregado em estaca, digamos assim. Então, para simplificar, Jesus morreu numa cruz e numa estaca, nas mesmas coisas, porque a mesma coisa pode ser chamada das duas formas, né? Quer seja apenas um poste, quer seja postes transversais. Eram chamados de cruz da mesma maneira, e também pode ser chamado de estaca, porque para fazer uma cruz, como nós conhecemos, precisa de usar estaca. Correto? A grande importância disso para a nossa salvação é, digamos assim, olha, assassinaram seu pai. Seu pai foi assassinado. Mas ele morreu a facadas ou a tiros? Qual das dois tipos de morte para você vai te causar menos dor da perda? Me diz. Qual dos dois tipos de morte vai fazer você sofrer menos com a perda do seu ente querido? Para mim, eu vejo da mesma forma.
qual das duas tipos de morte, ou dos dois tipos de utensílios usados, onde Jesus foi pregado, vai resultar em salvação para mim. Se ele morreu numa cruz de um poste só, ou numa cruz de pau trançado, os dois não foi morte para a salvação? Então, para mim, é isso que importa. O nosso querido brigatal Edgar. Paulo Henrique da Silva disse assim: ancião, fala das datas que eles disseram que Davi e Abraão iam ser ressuscitados, que fizeram uma casa para eles. A casa que eles fizeram foi em San Diego, na Califórnia, Bet Sarim, entendeu? Paulo Henrique da Silva. Eles profetizavam que os patriarcas iam ressuscitar, né? Abraão, Isaac, Jacó, iam morar, eles precisavam de uma casa para isso, a justificativa para ele construir um palácio para ele, né? Uma mansão. E aí, com isso, como ele queria uma mansão na Califórnia para passar seus períodos de verão, ele inventou a história de que os patriarcas iam ser ressuscitados e precisavam de uma moradia luxuosa. Olha que espertinho, hein? Olha que malandrinho, hein? Olha como é que enganou legal. E aí construiu um lugar chamado Bet Sarim, que significa Casa dos Príncipes. Seria em 1925. Alguns, baseado nessa profecia de Rutherford, né, Joseph Franklin Rutherford, diziam inclusive assim: não devemos ficar surpresos se de repente num congresso, aqueles congressos, Cedar Point, Ohio, né, se de repente em Washington, em qualquer congresso que seja, entrar lá homens barbudos, qualquer homem barbudo que entrasse, vocês poderiam achar que era Abraão, Isaac, Jacó, ressuscitados, entrando no meio do congresso lá, para a alegria da garotada. A nossa querida observadora perguntou assim: sobre a ceia, criança pode tomar ou só batizados? A pergunta me leva a crer que aqui batizados é um contraste com criança, ou seja, ou é criança ou é batizado. Quer dizer que criança, então, não pode ser batizado, de acordo com o que eu entendi da pergunta. A partir do momento que é batizado, não é mais criança. É isso? Deve ser isso, né? Bem, respondendo biblicamente sua pergunta, não tem essa resposta na Bíblia. A Bíblia não fala isso. Pelo menos eu nunca li isso nas escrituras gregas cristãs, de Mateus a Apocalipse. Em um momento, alguém falando alguma coisa sobre a idade das pessoas durante a ceia. Entendeu? Se pode ou não. É claro que, naturalmente, nós vamos aí usar o nosso querido bom senso, né? E também os bons costumes locais e as leis que existem, que regem o nosso país. Por exemplo, aqui no Brasil, uma criança ou menor de idade, menor de 18 anos, independente de ser criança, pré-adolescente, menor incapaz, relativamente incapaz, não importa. Porém, menor de 18 anos pode ingerir bebida alcoólica. Logo, o vinho que vai ser usado numa celebração onde crianças participariam, caso os envolvidos ali permitissem, né, que as crianças participassem, não utilizariam bebidas alcoólicas, em respeito à lei, aos bons costumes, à boa ética e à boa moral. Confere? Agora, a Bíblia não tem leis sobre idade para beber, consumir bebida alcoólica. Não fala nada na Bíblia aqui que menor de idade não podia consumir bebida alcoólica. E que com 16 anos você é relativamente incapaz. A partir dos 16 você já poderia dirigir um veículo automotivo, nos Estados Unidos, por exemplo, aqui no Brasil, só a partir dos 18, que você poderia já votar a partir dos 16, que você deveria se alistar nas Forças Armadas a partir dos 18. Não tem isso na Bíblia, esses detalhes não tem, porque são códigos de leis da nossa época, da nossa Constituição, da nossa República Federativa do Brasil. Estou falando aqui a nível do Brasil. Então eu não posso responder uma pergunta dessa à base bíblica, porque ela não se restringe àquilo que está na Bíblia. Entendeu? Ela vai muito abrangente além disso. A Bíblia não considera esse detalhe. Então eu não vou entrar nesse mérito. Ok? Vamos aqui ao nosso querido Eike H. Petri. Diz assim, ó: eu não entendo, saíram da organização de Jeová, mas ao mesmo tempo não tem nada de bom para oferecer. Todos falam da boca para fora, conhecereis a verdade e ela libertará. No entanto, nota que se não estão satisfeitos com a verdade deles. Bem, não temos nada a oferecer, disse aqui o nosso querido Petri. Bonitinho, né? Mais um perfilzinho aí que deve ser ou do nosso querido irmão bailarino, aquele que cria vários perfis, ou outros aí que alegremente criam perfis de homens, mulheres e afins. Bem, falam da boca para fora, conhecereis a verdade vos libertará.
Não temos nada mais a oferecer. Bom, o que Jesus ofereceu depois que falou essas famosas palavras, hein? Vamos lá. João 8, versículo 32. Jesus é o exemplo que eu quero seguir de perto. Jesus disse: vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Muito bem. Foi o que Jesus falou. E o que Jesus ofereceu depois disso? O que foi que Jesus ofereceu depois que disse isso? Será que então ele falou da boca para fora? Jesus ofereceu uma organização fundada em 1870, sediada lá nos Estados Unidos? Foi isso que Jesus ofereceu? Uma gráfica para produzir publicações? Um estúdio de vídeo para produzir vídeos? O que Jesus ofereceu? Um salão para você se reunir e chamar de salão do reino? O que Jesus ofereceu? O que? Conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Cristo. Conhecereis a verdade. Se você conhecer a verdade vos libertará. Se você conhecer a Cristo, você vai ser liberto. Liberto de quê? Do pecado. O tema ali do assunto era o pecado, né? Embora nós possamos aplicar a qualquer outra coisa, a crenças erradas, etc. Mas o tema ali do assunto que Jesus estava falando era o pecado. Tanto é que os seus opositores falaram: nós somos descendentes de Abraão, não nascemos em pecado, como é que você pode... Não somos escravos, como é que você pode dizer que nós seremos libertados se nós não somos escravos? Jesus está falando do pecado e da morte. Então, o que nós oferecemos aqui, neste canal, quando usamos a Bíblia para explicar as coisas, é a verdade que conduz à vida eterna, mas a verdade verdadeira, não é a verdade que muda conforme ao nosso interesse, como faz o corpo governante das Testemunhas de Jeová. A verdade que nós oferecemos aqui, que nós mostramos e apontamos, é a verdade que está na Bíblia, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a verdade que nós apresentamos. Cristo Jesus, o Salvador. O único suficiente Salvador. Não precisamos oferecer mais nada. Mais nada. Entendeu? Eu não preciso oferecer livros, não preciso oferecer apostilas, estudos, guias de estudo, eu não preciso fazer nada. Cursinho, vender curso, não preciso fazer nada disso. Eu não preciso vender curso bíblico, eu não preciso vender apostila. Não estou falando que as pessoas que produzem esses materiais não possam fazer. Faz quem quiser e compra quem quiser. Estou dizendo que para mim aqui, no meu canal aqui, é o suficiente. Eu vi aqui denunciar uma religião falsa e apresentar a salvação, que é a verdade, que é Cristo. Para mim isso é o bastante. Entendeu? Para mim é o bastante. O nosso querido Raulino Oliveira diz assim, ó: nós não nos envolvemos com apóstatas. Ele veio aqui no canal, que ele considera um canal dirigido por um apóstata. Entrou num vídeo e fez um comentário no vídeo, ajudando até a engajar o vídeo, né? O YouTube aumentar as estatísticas de assistência de vídeo. No entanto, ele diz que não se envolve com apóstata, mas se envolveu. Mas se envolveu. Entendeu? Se envolveu. A partir do momento que você veio aqui, assistiu, mesmo que você não fizesse comentário nenhum, a partir do momento que você assistiu, mesmo que eu nunca soubesse que você estivesse aqui, você já se envolveu. Entendeu? Então é pura hipocrisia. Pura hipocrisia. Muito bem, quero agradecer a todos vocês aí pela atenção a essas breves considerações que nós fizemos aqui, esses breves comentários. Quero agradecer os comentários que vocês têm feito, todos vocês que participam, muito obrigado. Temos muitos comentários ainda a trazer, perdão ainda que eu não trouxe o seu, que talvez você está esperando que a gente considere aqui sua pergunta. Se você quiser refazer a pergunta, pode refazer, não tem problema nenhum. À medida do possível, nós vamos trazer a atenção outras vezes, ok? Grande abraço, até os nossos próximos vídeos, até lá.